Jesus Cristo nos ensina que se uma pessoa está buscando a Deus, o Criador, e se uma pessoa deseja um dia um lugar no céu ao final de sua jornada nesta vida, o único caminho possível para alcançar isso é vir a Jesus Cristo Salvador. Talvez você seja como Tomé nesta noite. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Deus. Você possui certas ideias pré-concebidas sobre o Salvador, sobre o que é o cristianismo, sobre o que é salvação, mas você não sabe onde está Deus. Você não sabe como chegar a Ele. Você não percebeu, não lhe foi ensinado qual é o caminho que conduz a Deus, como encontrá-lo. Será este o teu caso nesta noite? Você tem algumas ideias sobre o cristianismo, algumas ideias sobre salvação, alguns pensamentos sobre agradar a Deus, ser uma boa pessoa. Você segue talvez a opinião de fulano, de beltrano, algo que você trouxe da tua família a respeito de Jesus. Mas de alguma maneira você está convencido ou se convenceu que por meio destas ideias você conseguirá chegar a Deus, talvez por boas obras, talvez sendo religioso, talvez batendo ponto de vez em quando na igreja, talvez indo pelas águas do batismo. Sabe o que você está fazendo, meu querido? Você está construindo um caminho em direção a Deus. Mas se a reivindicação do Senhor Jesus Cristo é verdadeira, e Ele é que Ele é o único caminho, o caminho que você está construindo é um falso caminho. A palavra de Deus diz que há caminhos que parecem de vida ou direito, mas o fim deles é caminho de morte, Provérbios 14, 12. Toda ideia de reconciliação com Deus, de um lugar no céu, que não seja ouvir a Jesus Cristo como um pecador arrependido, e uma fé sincera nele, é a construção de uma ponte, de um caminho que leva ao abismo. O que é a religião? Bem, a palavra religião, em língua portuguesa, nós tiramos do latim. A palavra religião vem de uma palavra latina, religare. E você já percebe o significado desta palavra. Religar, ligar novamente, isso é religião. O que é religião? É o ser humano tentando se religar com Deus, tendo sido alienado de Deus. Nós construímos as nossas pontes, não é? Todos os tipos de religiões são tentativas de construir pontes para Deus. Tudo começa na Babilônia, ali é o início da religião humana. Literalmente, cozinhando tijolos, construindo uma ponte, uma torre para chegar ao céu. E assim nós fazemos ao longo de nossa jornada. Nós tentamos colocar os nossos blocos em nossa imaginação para nos reconciliar com Deus. Uma boa vida, uma vida religiosa, caridade, méritos. Nós estamos construindo o nosso caminho, mas esse caminho não pode conduzir a Deus, uma vez que existe apenas um caminho. Será este o teu caso? Talvez em teu coração você questione: como pode isso? Como pode um homem conduzir outros homens e mulheres a Deus, que é Espírito e eterno? Como pode ele ser o caminho que conduz a Deus? Certamente há mais do que isso. Certamente Deus enviaria um anjo e muitos filósofos e muitos caminhos, todos eles juntos de alguma maneira, tirando um pouquinho de cada um, e conduziria a Deus. Bem, João responde esta mesma pergunta no primeiro capítulo deste mesmo Evangelho, lá no capítulo 1. Ele nos diz como Jesus Cristo pode trazer pessoas a Deus, quando ele nos informa essas palavras tão tremendas, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo que Jesus é Deus, e é por isso que Ele pode reconciliar pessoas consigo mesmo. Ele é o caminho que conduz a Deus, porque Ele é o Deus que se fez homem. Oh, amigos, o nosso pecado contra Deus, que é um ser eterno, merece um castigo eterno. É por isso que o inferno eterno foi criado como lugar de punição. Como poderiam homens e mulheres finitos, tão pequenos como nós, pagar por um pecado de consequência eterna? Somente um ser eterno entrando no tempo e no espaço para levar sobre si mesmo toda a justiça e a punição que pecadores merecem, a consequência eterna de seus pecados. Somente um sacrifício de natureza eterna. É por isso que somente Jesus Cristo poderia declarar: eu sou o caminho que conduz a Deus, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão e da vida eterna. Que palavras tão tremendas a do Salvador, Jesus Cristo. Será que você é como Tomé?
você percebe que a mensagem da Bíblia não é sobre coisas exteriores, sobre religiões, sobre velas, sobre mantras, sobre pular fogueiras, sobre ofertas, sobre campanhas. Você percebe que o caminho para o céu não são ritos ou práticas humanas inventados pela imaginação humana. Oh, esta é uma mensagem espiritual. Será que o caminho que você tem trilhado até aqui para se reconciliar com Deus é um caminho de rosários e de campanhas e de todo tipo de coisa física, como se eu pudesse manipular Deus e oferecer alguma coisinha para Ele? Há coisas tão absurdas neste mundo. Você ouve tambores sendo tocados e nos dizem que esses tambores, porém, movem a divindade e manda chuva. Que Deus é esse que é menor do que eu e eu posso controlá-lo? Caminhos loucos e nocivos, caminhos da imaginação pecadora, obras sociais, caridades. Muitas vezes nós somos como Tomé, nós pensamos de uma maneira física e material. Cristo está falando sobre um caminho espiritual para a vida eterna. Tomé está perguntando: onde é a rua? Qual é o nome dela? Qual é o CEP? Qual é a esquina? A Bíblia nos fala sobre fé no Salvador e nós estamos pensando sobre rosário, caridade, batismo, ofertas e campanhas. A mensagem espiritual. Será que nós somos como Tomé? O caminho que conduz a Deus não é uma religião, é uma pessoa. Quão tremendo é pensar sobre isso. O cristianismo não é meramente um conjunto de ensinos. Cristianismo é uma pessoa, é Cristo Jesus. E ser um verdadeiro crente ou cristão é conhecê-lo e ter um relacionamento real com Cristo Jesus. Experimentar o seu poder e a vida que Ele traz.